portanto, nós vamos abrir a Epístola aos Filipenses no capítulo 1. Curiosamente, eu hoje trago uma Bíblia diferente da que normalmente trago, e curiosamente, as secções em que os capítulos estão divididos pelos homens, é curioso que uma nova secção na minha outra Bíblia começa no versículo 26, e agora reparei que no versículo 27 é que começa uma nova secção. É curioso, mas isto são as divisões que os homens fazem, valem o que valem. Por isso é que eu digo os títulos que estão por cima de alguns versículos e de alguns capítulos não são inspirados. O que importa, pois, é a palavra de Deus, e como, de facto, aqui o versículo 27 começa uma nova secção, eu vou pedir ao Luís, no capítulo 1 e do versículo 27 até ao fim do capítulo, portanto, até ao versículo 30, que ele leia estes versículos, que vamos incidir neles, e particularmente no 27 hoje, a meditação que vamos fazer desta passagem das Escrituras e o estudo que nós estamos a fazer. Luís, faz favor. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, isto de Deus. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis estar em mim. Graças a Deus. Como temos feito normalmente, quando começamos cada estudo, eu costumo de pegar sempre na passagem anterior em que nós estávamos, e neste caso no versículo 26, e gostava antes de entrarmos no versículo 27, gostava de destacar aqui alguma coisa que me parece que é importante e que também não referi na altura. Certamente que se recordarão que no versículo 26, quando nós lemos, eu vou citar o versículo 26 que diz: para que a vossa glória abunde por mim em Cristo Jesus pela minha nova ida a vós. E certamente que se recordarão que eu expliquei na altura que a palavra glória significa gozo ou alegria no superlativo, ou seja, gozo no máximo. De facto, deixai-me dizer que em Cristo é que há verdadeiro gozo. O Senhor Jesus Cristo um dia até disse que nele nós teríamos gozo completo. E eu gosto desta expressividade que ele utiliza quando ele diz que podemos ter gozo completo nele. É impressionante que nele nós temos verdadeira paz. No mundo tereis aflições, mas nele, ele que é o príncipe da paz, nele temos a paz que o mundo não pode dar, a paz que excede todo o entendimento. É nele também que encontramos a verdadeira dimensão do amor, mas neste caso em concreto, o gozo. Paz, alegria e gozo são três verdades que andam sempre associadas na Bíblia e que são fruto do Espírito, e particularmente o gozo, é de facto nele que nós encontramos gozo, que nós encontramos deleite, que nós encontramos verdadeira alegria, é nele. Aliás, na presença dele não há tristeza, nunca. E o apóstolo tinha a noção clara de que este gozo do superlativo, que ele queria que fosse abundante naqueles crentes em Filipos, como nós vimos, através de Paulo, e como nós vimos também através de Paulo, mas em Cristo, como nós lemos no versículo 26, em Cristo Jesus. Portanto, é em Cristo que de facto vem a fonte da alegria, a fonte do gozo, é de facto nele que está. E nós precisamos de perceber que quanto mais unidos estivermos a Cristo, quanto mais perto estivermos dele, quanto mais usufruirmos da sua comunhão e do contacto que podemos ter com ele, maior gozo nós temos. E é escusado pensarmos de outra maneira, porque nada mais dá gozo completo, gozo perfeito, só mesmo em Cristo. E não há dúvida que não é por acaso que nós encontramos uma Maria, que a Bíblia fala que deixa tudo para sentar aos pés dele. Ela encontrou plena satisfação, pleno gozo na presença dele.
E não apenas ela, mas nós lemos, por exemplo, no livro dos Salmos, em relação ao Senhor, que na presença dele há abundância de alegrias, ou de delícias, perpetuamente. E não é só Maria que nós vemos isso, mas nós vemos tanta gente, incluindo o próprio Paulo, que dizia que as coisas extraordinárias que muitos gostariam de ter e que nunca terão e que ele teria a oportunidade de ter. Ele disse que ele utilizou um termo muito forte que algumas versões da Bíblia traduzem como esterco. Ele considerava aquilo como esterco, comparado com aquilo que ele tinha em Cristo. Ou seja, o melhor que o mundo nos pode dar, comparativamente, é lixo. A maior alegria que o mundo pode dar é lixo. E eu ainda ontem, hoje, quando tive a oportunidade de ver reações àquela vitória que Portugal teve em futebol, e vejo as pessoas a tentar encontrar alegria numa coisa que não lhes dá alegria completa. E vi as pessoas a transformarem Cristiano Ronaldo num ídolo. Até vi uma imagem hoje que o Cristo Rei lá no Brasil, visto que Portugal vai lá ao Brasil, quem lá está, a imagem é do Ronaldo. Isto é o cúmulo. Mas eu vejo esta manifestação, ou estas manifestações, vejo estas manifestações da parte daqueles que eu sei que uns minutos depois estão na lama, estão cheios de problemas, estão cheios de dificuldades, estão com lágrimas, estão com lutas, estão insatisfeitos. É uma falsa alegria. Prezados irmãos, assim como os falsos deuses do Egito não podiam resolver o problema de ninguém, do Egito e dos outros povos que por ali andavam, mas apenas o verdadeiro Deus, também os falsos deuses de hoje têm pés de barro. E eu queria destacar esta parte importante de que em Cristo é que nós encontramos gozo pleno. E Paulo queria estar com os crentes em Filipos para que eles usufruíssem deste gozo pleno. E eu peguei aqui nesta passagem, para pegar depois ao versículo 27, porque nós vemos nesta passagem uma coisa curiosa. É que a alegria bíblica, a alegria de que a Bíblia nos fala, a alegria que estamos a estudar, a alegria que aqui é traduzida pela palavra glória, é independente de circunstâncias. Não depende das circunstâncias que nos circundam. Não depende das circunstâncias que nos envolvem. A alegria dos portugueses esta manhã é uma alegria que depende de circunstâncias. Porque se Portugal tivesse perdido ontem na Suécia, os portugueses estariam tão deprimidos esta manhã como estavam os suecos. Os suecos estavam todos deprimidos. Completamente. A alegria desta gente é uma alegria que depende de circunstâncias. Se as coisas correm bem, à sua feição estão contentes. Mas se as coisas correm mal, não estão contentes. Perdão. Prezados irmãos, Paulo quer ficar nesta terra ainda para dar lições aos crentes de Filipos e nos dar lições a nós aqui esta noite. A alegria que Deus tem para nós e que Paulo queria mostrar-lhes, porque ele tinha experiência disso, é uma alegria que não depende de circunstâncias. Eu quero que vocês não se esqueçam do contexto da carta. Esta carta é a carta da alegria. A carta aos Filipenses é a carta da alegria. Paulo fala na alegria ao longo da carta várias vezes. E Paulo tem umas circunstâncias plenamente difíceis e adversas. Ele está preso em Roma. Ele em Roma está privado de tudo o que é bom. Ele em Roma está privado da comunhão dos amigos. Em Roma está privado da comunhão dos irmãos. Em Roma está privado de conforto. Em Roma está privado de alimento. Em Roma está privado de vestuário. Por isso ele, quando escreve a Timóteo, ele diz: traz uma capa. Ele devia sentir frio. Ele estava privado de muitas coisas. Mas há uma coisa que Paulo não estava privado, irmãos: de gozo. De gozo no superlativo. Gozo que ele tinha para ele e gozo que ele ainda tinha para dar aos outros. É isto o cristianismo. O cristianismo é diferente de tudo mais. E é disto que eu vos quero falar. Eu não quero que vocês se enchem de gozo daquilo que amanhã, por outras razões, vos enche de tristeza. Eu quero vos falar daquilo que vos enche de gozo hoje. Quando vocês estão aqui esta noite a ouvir a palavra de Deus. E que vos vai encher de gozo amanhã quando estiverem junto à campa daqueles que vocês amam. Quando vocês estiverem junto do vosso empregador e vos diz: você está desempregado.
quando vocês estiverem numa situação diante do médico e o médico vos diz: você tem um cancro, e eu quero vos falar do gozo que persiste a tudo isto, que perdura, que resiste a tudo isto. É desta alegria, que não depende de circunstâncias, que Paulo fala, e que Paulo bem, muito bem, pelo Espírito de Deus diz: isto é glória, porque é glória mesmo. Eu acho que a palavra mais exata para definir o gozo da Bíblia é a palavra glória, é a palavra que Deus usa. A alegria da Bíblia é independente das circunstâncias. A alegria da Bíblia é dependente. Ouçam o que eu vou dizer. A alegria da Bíblia é independente das circunstâncias, mas a alegria da Bíblia é dependente, é uma alegria que depende de alguma coisa, mas não de alguma coisa, depende de alguém. Depende de alguém que nunca muda, depende de Jesus Cristo. Aqueles que fazem depender a alegria das vitórias no futebol estão a fazer depender a alegria de algo que muda, porque a vitória amanhã é derrota. Mas aqueles que fazem depender a sua alegria de quem não muda, e a única pessoa que não muda, onde não há sombra de variação nem mudança, como nós lemos na Bíblia, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, é o Senhor Jesus Cristo. E dele vale a pena fazer depender a alegria, porque teremos a alegria hoje, como teremos amanhã, como teremos sempre. Eu gosto disto. Por essa razão é que nós vemos aqui nesta passagem, para que a vossa glória, ou gozo no superlativo, abunde por mim em Cristo. Em Cristo. Esta alegria assenta em Cristo. Ela emana de Cristo. Ele é fonte da alegria, do gozo. Gostava de... Eu podia dizer muita coisa ao longo desta linha, que eu não vou dizer mais, porque isto assim, então, ficávamos aqui toda a noite a falar do gozo que nós temos em Cristo, que é uma coisa fantástica e que nós poderíamos ficar aqui, acho que até à eternidade, a falar acerca disto, mas nós temos que andar para a frente. Mas há uma outra coisa que eu quero chamar a vossa atenção. Em Filipenses, no capítulo 4, vamos lá chegar, e no versículo 4 o apóstolo diz assim: regozijai-vos, prezados irmãos, leiam com atenção o que está aqui escrito. Nós às vezes lemos a Bíblia a correr, nós às vezes decoramos versículos da Bíblia e sabemos dizer de cor, mas às vezes não tomamos o peso de cada frase, de cada verdade que está ali expressa. Notem o que está neste versículo 4, que vocês certamente conhecem muito bem, que diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Quem não conhece este versículo? Quem nunca ouviu este versículo? Quem é que não sabe este versículo de cor até? A maior parte dos crentes conhece este versículo. E a maior parte dos crentes provavelmente conhece este versículo de cor. Mas algum de vocês já tinha pensado neste versículo a sério? Não vamos estudar o versículo agora, mas já o pensaram a sério? Já viram o que é que este versículo diz? Fala de gozo. Fala de gozo renovado, porque fala em regozijar, que é gozar e voltar a gozar, e voltar a gozar, e voltar a gozar, e andar de gozo em gozo, de gozo em gozo. E depois diz sempre. Já viram a palavra sempre? Não é quando há vitórias, não é quando a vida corre bem. É quando as coisas estão todas ao contrário daquilo que nós imaginávamos. É sempre. Regozijai-vos sempre. Onde? No Senhor. Portanto, eu quero que vocês notem que Paulo mostra aqui claramente, nesta mesma carta aos Filipenses, que a fonte do gozo está no Senhor, e a fonte do gozo no Senhor é uma fonte de gozo contínua, com garantia permanente. Agora tomem atenção a mais o seguinte. Versículo 27. Agora chegamos ao versículo 27. Isto comigo é difícil. Primeiro que a gente deu um passo. Vamos um pouco devagar, mas eu prefiro andar devagar e bem do que depressa e mal. Versículo 27. Somente deveis portar-vos dignamente, diz ele, aos crentes com quem ele queria ficar, para os ajudar a conhecer estas verdades. Somente deveis portar-vos dignamente. Eu vou-vos dizer uma coisa. Que quem não andar bem, isto em termos resumidos, já vamos meditar um pouco nisto. Em termos resumidos ele está a dizer assim, mas eu quero que vocês andem bem. É que quem não andar bem não tem gozo nenhum. Gozo deste que é bíblico só o tem quem anda bem. Queridos irmãos, ninguém se iluda. Este gozo não é dado a quem anda na carne. Este gozo não é dado a quem ama o mundo. Este gozo é dado a quem anda no Espírito. Porque o fruto do Espírito é amor, gozo, paz.
E por isso o apóstolo diz, eu somente quero que vocês saibam que se vocês quiserem gozar este gozo, esta glória, vocês têm que andar bem. Vocês têm que andar dignos da vocação com que foram chamados. Como ele utiliza outra linguagem, noutra passagem, noutra carta que ele escreve. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo. E cá está. Para que quer, vá. E vos veja, quer esteja ausente. Não vamos agora pensar no resto do contexto, mas isto também tem a ver com o contexto anterior, como tem a ver com o contexto posterior. O que eu quero chamar a vossa atenção é isto. Quando o indivíduo anda bem, o indivíduo anda bem não porque Paulo está presente. Anda bem quando Paulo está ausente. Anda bem quando está na igreja. E anda bem quando está fora da igreja. Anda bem quando está aqui. E anda bem quando está em casa. Anda bem quando está fora de casa. Anda bem quando está no trabalho. Anda bem em qualquer lugar. Ele é sempre o mesmo. Ele não muda porque ele anda com aquilo que não muda. Isto é muito importante. Pensemos agora um bocado no que temos aqui. Portai-vos. Esta palavra, na nossa versão, no versículo 27, somente deveis portar-vos, ou portai-vos. Somente deveis portar-vos. Eu já vou falar acerca dela, do significado que ela tem. Até é curioso ver e comparar. Aqui é que é importante ter várias versões da Bíblia em casa, para podermos comparar. Eu recomendo que vocês aqui na igreja utilizem a versão João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, ou a versão fiel da Sociedade Bíblica Trinitariana, porque estão assentes em manuscritos que são fidedignos. Mas eu recomendo que em casa, para quem gosta de estudar a Bíblia, possam ter várias versões, das muitas versões que existem, para quando estão a estudar uma passagem, a ler o que é que cada versão diz. E às vezes os próprios tradutores utilizam vocábulos diferentes que nos podem derramar mais luz, porque posso dizer a mesma palavra utilizando palavras diferentes. Eu, por exemplo, que costumo traduzir, sei como é que se pode traduzir uma palavra por várias palavras diferentes, e os tradutores por vezes têm dificuldade em utilizar a palavra na língua para a qual ele está a traduzir, a palavra que expresse com rigor a palavra original. É muito difícil por vezes encontrar uma palavra numa língua que corresponda exatamente a outra palavra na língua diferente. Eu vou-vos dar um exemplo para vocês poderem perceber, para vocês poderem entender. Por exemplo, quer que vocês conheçam línguas, quer não conheçam línguas, eu vou-vos dizer um exemplo. Se vocês utilizarem a palavra saudade em português e quiserem dizer em inglês saudade, vocês não encontram em inglês nenhuma palavra que corresponda à nossa palavra saudade. Se quiserem chegar ao pé de um francês e quiserem dizer saudade, não têm na língua francesa nenhuma palavra que corresponda à palavra saudade. Aliás, vou-vos dizer uma coisa. Nem todas as línguas do mundo, não há nenhuma língua que tenha uma palavra em qualquer língua que corresponda à palavra saudade. É uma palavra única. E alguns tentam traduzir quando falam com o inglês, dizendo assim, significa eu sinto muito a tua falta. Mas saudade é mais do que isso. I miss you. Ou I longing for you. Eu suspiro por ti. Eu anelo por ti. É tudo muito interessante, mas não corresponde exatamente. E é aí que nós encontramos muitas vezes na Bíblia, nas línguas originais, expressões ou palavras que é difícil nas outras línguas encontrar palavras ou expressões que correspondam rigorosamente ao mesmo que o original. Daí, e aí é importante as várias versões, porque os tradutores, quando estão a traduzir, podem usar uma palavra uns e outros utilizam outra, ou utilizam uma expressão e outros utilizam outra expressão, e há riqueza nisto há riqueza nas versões, que é nós podermos ser ajudados a poder perceber melhor, porque às vezes uma palavra diferente pode ajudar-nos a perceber melhor aquilo que estamos a dizer. Por exemplo, eu vou-vos dar um exemplo. Se quisermos, por exemplo, traduzir a expressão true em inglês para uma expressão a palavra true para uma expressão porque aquilo em português corresponde a uma expressão. Não temos uma palavra para true, mas temos expressões. Vocês podem dizer através de, ou mediante, ou por meio de, podem dizer por meio de, através de,
Estão a ver? Este é um exemplo. E, portanto, qualquer uma das expressões exprime a ideia. Às vezes é tudo uma questão de gosto ou de estética, linguística, mas por vezes há diferenças, de facto, no significado dos termos, que nos podem, alguns dos quais podem ser mais ricos. Quando nós lemos aqui portar-vos, versículo 27, somente deveis portar-vos, o que é que significa isto? Significa somente, eu já disse há pouco, somente deveis andar. Quando Paulo está aqui a dizer deveis portar-vos, quer dizer, vocês têm que ter cuidado como andam. Ou, de outra maneira, têm que ter cuidado com a conduta. Portar-vos quer dizer, tem a ver com andar. O andar do crente, o andar da vida cristã. Tem a ver com conduta. Como é que nos conduzimos? Que tipo de conduta é a nossa? Tem a ver com comportamento. Somente deveis ter um comportamento. Cuidado com o vosso comportamento. Que comportamento é que vocês têm? Vocês têm um bom comportamento ou têm um mau comportamento? Que tipo de comportamento é o vosso comportamento? Como vos comportais como crentes? Que tipo de comportamento tendes? E existe uma outra palavra que também pode ser usada para portar-vos, e que o Nando, o nosso Nando, lá em Angola, que está a fazer uma magnífica obra pela graça de Deus, juntamente com a Wanda e com o Cristóvão, e que nós precisamos de orar por eles sempre, e com a ajuda também do Filipe, que alguma coisa tem ajudado, e também a Raquel. Mas o Nando gosta muito da expressão, da palavra atitude. Lembram-se? Ele está sempre a falar em atitude. Temos que ser pessoas de atitude. E nós fizemos aquela semana do EJC, penso que há 2 anos, em que o tema era atitude, não era? Se não estou em erro, era atitude. E aquilo ficou marcado de tal maneira nele que ele, de volta e meia, está sempre a falar na atitude. E sabem de uma coisa, irmãos? Aquilo que nós ouvimos é para nós depois na prática implementarmos. Não é para, foi muito interessante, e eu gostei muito. Mas depois aquilo na prática não tem tradução nenhuma. E as coisas são para ter tradução prática. E Paulo está preocupado com a tradução prática das coisas. Eu disse assim, eu tenho... Sabem de uma coisa? Eu quero estar ao pé de vocês para vos ajudar a conhecer uma vida fantástica. Uma vida de gozo plena. Mas, sabem de uma coisa? Mas tem que haver aí algumas coisas que vocês têm que saber. E uma coisa é, a vossa atitude tem que mudar. A vossa atitude tem que mudar. O vosso comportamento tem que mudar. O vosso andar tem que mudar. A vossa conduta tem que mudar. Atitude também é uma palavra que pode ser traduzida por assumir uma posição. Nós precisamos de assumir uma posição. Nós temos que assumir uma posição. Temos que tomar uma posição. Nós temos que tomar a posição de, quando eu me levanto de manhã, vou ler a Bíblia ou não leio a Bíblia? Quando eu me levanto de manhã, oro ou não oro? Quando eu me levanto de manhã e vou caminhar para o meu serviço, eu vou em comunhão com Deus ou vou, sei lá, com a cabeça não sei onde? E quando surge uma oportunidade para falar de Cristo a um colega meu ou uma pessoa que se cruza comigo e eu tenho essa oportunidade, eu falo ou não falo? Que atitude é minha? Eu tenho que tomar uma posição. Que tipo de comportamento é o meu? Que tipo de conduta? Qual é o meu andar? Qual é a minha atitude? Aproveitava para dizer que no Salmo 119 e no versículo 96, no Salmo 119 e no versículo 96, e isto tem a ver com o que eu disse há bocado sobre o significado das palavras e dos pensamentos que a Bíblia revela, porque as palavras, no fundo, são formas de revelar pensamentos. Nós nunca conheceríamos um pensamento se não utilizássemos uma palavra. Como é que vocês podem dizer o que pensam? Só podem dizer o que pensam utilizando palavras. E no Salmo 119, nós lemos assim, Salmo 119, versículo 96. No Salmo 119, versículo 96, nós lemos assim: a toda a perfeição vi limite, mas o teu mandamento é amplíssimo. E deixai-me dizer uma coisa. Esta é uma forma indireta, ou direta se quiserdes, depende da forma como abordamos a questão, de dizer assim: tudo aqui tem limite, menos a Bíblia. A Bíblia é ilimitada. E como diz aqui o versículo 96, o mandamento do Senhor, ou seja, a palavra do Senhor, é amplíssima. Porque
Porque quando nós pensamos numa frase, quando pensamos numa palavra, numa declaração, a amplitude do significado, do pensamento que subjaz àquela palavra é de uma dimensão extrema. Eu preciso utilizar para aí 10, 20 palavras e mesmo assim, na minha língua, e mesmo assim utilizando 10 ou 20 palavras ou 30, o número que for, eu ainda assim não consegui esgotar o cerne, a substância daquilo que Deus diz. Portar-vos. Paulo está preocupado com o comportamento. Eu gostava de chamar a vossa atenção para duas passagens que eu quero que vocês leiam, para já. Em Hebreus, no capítulo 13, e no versículo 18, lemos assim. Êxodo 13, perdão, Hebreu, eu disse Êxodo. Ei, a minha cabeça. Hebreus, capítulo 13, versículo 18, que diz assim: orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles, nós somos como aqueles. Eu gosto, sabe, até que alguém me prova o contrário, até hoje ninguém me conseguiu provar o contrário. A carta aos Hebreus foi escrita por Paulo. Até que alguém me prova o contrário. Mas também não vou fazer disso uma grande questão. Mas eu tenho aqui muitos indícios de que esta carta foi escrita por Paulo, no meu entendimento das Escrituras. E a única razão porque o nome de Paulo não está assinado na carta é porque ele está tão preocupado, o escritor, eu agora vou salvaguardar aqueles que foram pensar ao contrário. O escritor da carta aos Hebreus está tão preocupado com o Senhor Jesus Cristo e com a glória dele que ele omite-se e anula-se completamente. Mas temos aqui uma série de evidências que eu creio que foi ele. Mas em qualquer dos casos, o que importa aqui neste caso é isto. Quem quer que seja, Paulo ou outro, quem escreve esta carta, associa-se a outros, como aos pastores, e diz que orai por nós. Orai por nós. Orai por nós porque confiamos que temos boa consciência. Nós somos como aqueles que em tudo, isto é tremendo, querem portar-se honestamente. Ou seja, notem a palavra portar-se. O que está ligado, o que liga este versículo ao versículo que estamos a analisar em Filipenses, é o porte, é o comportamento, é o andar. O apóstolo Paulo aos Filipenses diz: somente deveis portar-vos. Vocês devem portar-se. E pessoas como Paulo dizem assim: nós somos daqueles que querem portar-se. Que querem portar-se. Vocês devem portar-se. E nós somos daqueles que querem portar-se. E eu espero que vocês aqui também sejam daqueles que querem portar-se. Ele diz, honestamente. O que é que significa isto? O que é portar honestamente? Significa integridade de caráter. Sermos íntegros no nosso caráter. É isto que é comportamento honesto. Caráter íntegro. Nós precisamos de ser de homens e mulheres de caráter íntegro. O cristão é um homem ou uma mulher de caráter íntegro. Esta é a primeira passagem. A segunda passagem que eu quero chamar a vossa atenção está no Salmo 101. No Salmo 101, nós lemos assim. Abram a Bíblia ao meio. Estão no livro dos Salmos. E no Salmo 101, lemos assim no versículo 2. Antes de lermos o versículo 2, eu gostava de, ainda sobre a integridade de caráter, dizer o seguinte. Lá está. Quando nós estamos a falar de alguma coisa, nós podemos dizer aquilo de várias maneiras. O que é? Porque eu disse, andar honestamente significa integridade de caráter. Comportar-nos honestamente significa integridade de caráter. E o que é integridade de caráter? É observarmos com rigor os deveres morais. Isto é muito importante. Temos de ser pessoas de moral. E cumprirmos com rigor, observarmos os deveres morais que devemos
que devemos cumprir. E agora vocês reparem no Salmo 101 e no versículo 2, quando ele diz assim: portar-me-ei, diz o salmista, notem o comportamento, portar-me-ei com inteligência no caminho reto. A coisa que mais me assusta é eu poder estar no caminho reto e não ser inteligente. E não ter um comportamento inteligente. Um indivíduo que está no caminho reto e comporta-se de forma torta é um indivíduo que não é inteligente. E o salmista dizia: portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Eu no caminho reto quero me portar com inteligência. Eu daqui a um pouco falarei de um exemplo que eu darei mais adiante. Comportamento. Portar-nos. Diz o apóstolo: eu quero estar aí no meio de vós, mas vocês, quero-vos ajudar a gozar aquela vida fantástica, mas vocês têm que ter cuidado de como é que se comportam. Porque quem não andar bem não vai ter esse gozo, é escusado. Quem não andar com Deus não sabe o que é esse gozo. Eu vou-vos dizer que há crentes que vão partir para a glória sem nunca o terem experimentado. É triste, mas é verdade. E não é isso que o Senhor quer. Duas passagens que eu quero que vocês leiam. Primeira carta de Pedro 3. O apóstolo está a falar de coisas práticas. O apóstolo está a falar de coisas práticas. A vida cristã é algo que é muito prático. E quanto ao comportamento, sabem o que ele diz no capítulo 13 e no versículo 1? Capítulo 3, primeira carta e versículo 1. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra pelo porte das suas mulheres, pelo comportamento das suas mulheres, pelo andar das suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. Se alguns não obedecem à palavra, pelo porte das suas mulheres, sejam ganhos. O nosso comportamento é tão importante que nós podemos, pelo comportamento, fazer o que as nossas palavras não conseguem fazer. Se nós, por exemplo, estivermos a querer evangelizar alguém, e esse alguém a quem estamos a evangelizar olha para a minha vida e diz assim: mas afinal, que vida é tua? Estás-me a querer dizer o quê? Agora imaginem que alguém que está a tentar evangelizar alguém, e pela graça de Deus é um exemplo. E as pessoas, quando nós evangelizamos, é como quando aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. Ele falava às pessoas e as pessoas não queriam. E os apóstolos falavam e as pessoas rejeitavam. Mas se nós tivermos um porte exemplar, isso pode ganhar as pessoas, o que as palavras não conseguem fazer. Por isso é que ele diz: se alguns não obedecem à palavra, pelo porte das suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. O porte pode funcionar evangelisticamente sem palavras. O nosso comportamento é muito importante. E o que eu quero chamar a vossa atenção nesta passagem é o seguinte: comportamento, o que é que temos aqui? Em casa. Como é que nos comportamos em casa? Sabem que no sítio onde nós mais mal nos comportamos é em casa? Em casa, os que lá estão connosco sabem tudo a nosso respeito. Não há como enganar. Comportamento em casa. E o apóstolo está preocupado com o comportamento dos crentes. O nosso comportamento deve começar em casa. Segundo lugar, 1 de Pedro 3,16, um pouco mais abaixo. Diz Pedro: tendo uma boa consciência, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Aqui nós temos o bom porte na sociedade. Comportamento exemplar na sociedade. E isto confunde aqueles que são descrentes. Portanto, voltando à nossa passagem. Em Filipenses, nós vamos ler mais uma vez, no capítulo 1,
O apóstolo diz assim: somente deveis portar-vos, versículo 27, dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente ou se acerca de vós, que estáis no mesmo espírito combatendo. Perdão, com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Pensemos agora no seguinte. Dizia eu, porte ou portarmos-nos tem a ver com comportamento, tem a ver com conduta, tem a ver com andar, tem a ver com atitude, tem a ver com tomar posição, assumir uma posição. E sabem o que é que nos leva a assumir uma posição? Sabem o que é que nos deve levar a mudar o nosso andar? O que é que nos deve afetar o nosso comportamento? O que é que deve afetar a nossa conduta? Para que a nossa conduta mude para uma conduta exemplar, sabem o que é que deve afetar? A doutrina. O que define a conduta, o que define o andar, o que define o comportamento, o que define a atitude, o que define o tomar posição é doutrina. Alguns dizem que não interessa o que nós queremos, desde que nós vivamos de modo correto. Eu já vi muita gente dizer isto. O que a gente crê não interessa. Interessa é sermos um exemplo e vivermos de forma correta. Dizem muitos. E com isto desvalorizam a doutrina. O que se crê. Mas eu quero chamar a vossa atenção para isto. Isso é uma falácia. Isso é uma mentira. Porquê? Porque o que queremos é que define o modo como vivemos. É o que queremos que define a maneira e a forma como nós vivemos. Se nós tivermos uma crença errada, teremos um comportamento errado. Se nós tivermos uma crença correta, teremos um comportamento correto. Gostava que vocês vissem, por exemplo, o que nós temos em Tito. Quando o apóstolo Paulo, mais à frente, depois de escrever a Timóteo, escreve a Tito, antes de Hebreus e de Filémon, sabem o que é que ele diz? Ele diz assim, capítulo 2, versículo 10. Diz ele assim: não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo, diz Paulo a Tito, os crentes, sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Os crentes devem ser ornamento da doutrina de Deus. Ou seja, a doutrina está por baixo, é a base, é o fundamento. E é da base e do fundamento que tudo se edifica. E nós devemos ser uma ilustração da doutrina. A nossa vida deve ser o embelezamento da doutrina. A nossa vida deve ser o resultado do que a doutrina diz e devemos ser a ilustração viva da doutrina. Como diz Paulo, nós devemos ser o ornamento da doutrina, a maneira como nós vivemos. E é muito mal quando a doutrina diz uma coisa e o comportamento é uma coisa diferente daquilo que a doutrina diz. É a doutrina que define o comportamento e o comportamento torna-se ornamento da doutrina. E isto é importante. Na nossa passagem em Filipenses, no capítulo 1, versículo 27, quando ele diz, somente deveis portar-vos, sabem que esta expressão significa, há uma outra tradução, por exemplo, que diz, deveis viver a cidadania. Deveis viver a vossa cidadania. Sabem que Filipos, nós já vemos lá chegar, esta ideia de cidadania é muito de acordo com a carta aos Filipenses. É no capítulo 3, versículo 20, que nós vemos da nossa cidadania. Quando Paulo diz, a nossa cidade está nos céus. Lembram-se? E ele aqui, dizem os entendidos que na língua original, na língua grega, a expressão de cidadania, este comportamento é um comportamento de cidadania. Não é por acaso que quando se fala em cidadania, se fala de comportamentos morais dignos, elevados, recomendáveis, de cidadania.
Cidadania é uma palavra que tem a ver com bom comportamento. E a ideia é esta na palavra de Deus. E particularmente isto é significativo. Porquê? Porque nós somos cidadãos dos céus. E sabem que Filipos, ainda não falamos nisso, ou se calhar já falamos nisso na altura, não sei se já não me recordo, quando nós começamos a estudar a carta aos Filipenses, em qualquer dos casos, a ideia era depois mais à frente também fazermos referência a isso. Eu penso que já foi feita a referência no início da carta. Filipos era uma colónia de Roma. E os filipenses eram cidadãos de Roma. E eles deviam fazer jus à sua cidadania. Deviam se comportar como romanos. E o apóstolo Paulo, sabendo disso, utiliza esta linguagem, esta ilustração viva deste facto, para mostrar que a nossa cidade está nos céus, não em Roma, está nos céus. E a nossa cidadania deve ser de acordo com a nossa cidade. O crente deve viver de acordo com a cidade onde ele vive. E, portanto, devemos andar dignos do cidadão, utilizando a ilustração. Eles deviam, os filipenses, andar dignos dos cidadãos de Roma. E nós devemos andar dignos de cidadãos do céu. E os cidadãos do céu são santos. E nós devemos viver vidas santas. E, portanto, devemos ter cuidado com o nosso comportamento. Ao contrário do que muita gente pensa que os santos são tristes, estão completamente enganados. Não há ninguém mais alegre do que os santos. Quero-vos dizer que a verdadeira alegria existe na santidade e não há alegria fora da santidade. E aqui, neste caso, quando o apóstolo fala nisto, quero-vos dar agora uma ilustração, que eu dizia que depois ia referir um caso que aconteceu. Como vocês sabem, eu sou militar. E aqui há uns anos atrás, a polícia telefonou, a polícia de Lisboa, e há uma esquadra ali no Terreiro do Paço. Não sei se foi essa esquadra, mas provavelmente deve ter sido, porque essa esquadra está mesmo ali no Terreiro do Paço, na Praça de Comércio, em Lisboa. E a PSP telefonou para a Marinha, dizendo que andava, isto na altura em que a Praça do Terreiro do Paço, a Praça de Comércio, estacionava carros. Agora já não se pode estacionar lá, mas aquilo era um parque de estacionamento. A Praça do Comércio, que há uns anos atrás, os automóveis estacionavam todos ali. Aquilo era um grande parque de estacionamento, à volta da estátua de São José. E então, nessa altura em que havia ali um parque de estacionamento, a polícia telefonou para a Marinha dizendo assim: olha, nós estamos a ligar aí para a Marinha para dizer que encontramos aqui um oficial da Marinha que anda aqui a arrumar carros. E esta? Vocês acham que aquele oficial de Marinha estava-se a portar digno da posição dele como oficial de Marinha? Andar a pedir uma moeda às pessoas que iam lá meter um automóvel: olha, dê uma moeda. Tem aqui um lugar vago. Olha, venha para aqui, tem aqui um lugar vago. Olha, não me dá alguma coisa para me ajudar, para comer? Oficial de Marinha. Isto não é a história da Corachinha, isto aconteceu. Na Marinha, como em qualquer instituição, é feita de homens. E há desde os mais virtuosos aos mais desonrosos. Porque é feita de homens. Este oficial de Marinha andava metido na droga. Sabem o que é que eu vos quero dizer? Eu podia falar muito ao longo desta linha, mas vocês já perceberam porque é que o homem andava a fazer o que andava a fazer, não é? O que é que a droga faz às pessoas, não é? A minha pergunta para todos nós, a minha pergunta para cada um de nós é muito simples. O que é que te anda a drogar? O que é que te anda a drogar? O que é que tu andas a fazer, que fazendo o que tu andas a fazer, perdes a noção da realidade de quem tu és, para não viveres de acordo com quem tu és e viveres de uma forma indigna da posição que tu tens? É disto que Paulo está a falar. E quando um crente não se porta dignamente da sua posição celestial, ele anda drogado. Está injetado. Não é ele. É droga nele.
O pecado é uma droga em qualquer um de nós. Nós temos de ter cuidado com o pecado. O pecado pode nos viciar e o pecado pode nos levar a nós perdermos a noção de quem nós somos e da forma digna como nós devemos viver. E a seguir, nós vamos entrar noutra área que é no combate. Mas vamos ficar por aqui. Portanto, versículo 27, somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Para a semana, se Deus quiser, nós vamos continuar. Eu prefiro parar aqui. Também tenho que me disciplinar a mim próprio, porque temos tido estudos um pouco longos. Ainda ninguém se queixou, certamente por amor. Mas eu sei que devo parar. E se Deus quiser, para a semana vamos continuar, porque temos aqui mais uma série de pensamentos muito importantes e vamos pensar aqui na luta, no combate que nós temos que travar, vamos pensar na comunhão que precisamos de ter, de estarmos juntos. A palavra juntamente está aqui nesta passagem. Já viram? Juntamente. E nós vamos meditar um pouco acerca disto e vamos continuar depois com o nosso estudo. Que o Senhor nos abençoe a todos.